Sou servidor público e sofro de uma doença contagiosa incurável. Será que eu posso me aposentar com proventos integrais? A questão da aposentadoria integral para servidores que sofrem de doenças contagiosas incuráveis foi definida pelo Supremo no tema 524 da repercussão geral. Esse tema buscava definir a possibilidade ou não de servidor portador de doença grave e incurável não especificada em lei receber os proventos de aposentadoria de forma integral. E a discussão surgiu por conta da redação aqui do artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição, anterior à emenda 103, que dizia que o servidor poderá ser aposentado por invalidez permanente com proventos proporcionais via de regra, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, ou decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. A discussão naquela época era justamente essa. A Constituição previa a possibilidade de proventos integrais desde que houvesse uma lei especificando as doenças graves, as doenças incuráveis. Algumas leis da União e também de alguns estados estabeleceram quais seriam as doenças. E, obviamente, se o caso específico tivesse enquadrado naquela norma, naquela previsão legal, não havia dúvida, a aposentadoria por invalidez se dava com proventos integrais. No tema 524, o Supremo estava discutindo a questão de doenças graves, de doenças contagiosas que não estavam previstas em lei. Porque, obviamente, existem casos que são extremamente graves, extremamente complicados, que realmente prejudicam muito o servidor, mas o Supremo definiu, lá no tema 524, que a concessão da aposentadoria do servidor por invalidez exige que a doença incapacitante esteja prevista no rol taxativo da legislação de regência. Por que isso é importante? Porque é um tema de repercussão geral, que foi julgado em agosto de 2014, que você talvez ainda encontre lá em alguns livros, fazendo essa referência à decisão. Acontece que a emenda 103, quando ela surgiu, ela trouxe uma nova redação para esse parágrafo 1º, inciso 1. A emenda 103 agora diz o seguinte: que o servidor será aposentado por incapacidade permanente, não é mais aposentadoria por invalidez, é aposentadoria por incapacidade permanente, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação. Primeiro a gente tenta readaptar o servidor para uma outra função. Se não conseguir, é que a gente vai sim fazer a aposentadoria. Hipótese em que será obrigatória a realização das avaliações periódicas para verificar se continuam as condições que ensejaram a concessão da aposentadoria na forma da lei. Então, o texto constitucional hoje não trata mais do valor da aposentadoria por invalidez. A Constituição não estabelece, nem para a União, nem para os estados, municípios, DF, se a aposentadoria por invalidez vai ter proventos proporcionais ou integrais. Isso daqui não está mais previsto no texto da Constituição. Por sorte, na emenda 103 a gente encontra a solução disso daqui para a União e para o regime geral. A mesma regra de cálculo de benefícios está prevista para esses dois regimes, regime geral e regime da União. E ela diz que será utilizada uma média aritmética dos salários de contribuição que o servidor teve ao longo da vida toda, 100% do período contributivo, desde julho de 94, plano real, ou do início da contribuição. O valor da aposentadoria corresponderá a 100% dessa média aritmética no caso de aposentadoria por incapacidade, quando decorrente de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho. Então perceba, a emenda 103, quando ela fala dos servidores da União, ela fala do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. União fala do cálculo. Se a aposentadoria por incapacidade permanente decorrer de acidente do trabalho, doença, moléstia profissional, a gente terá 100% da média que você teve ao longo da vida. Todas as contribuições divide, encontra uma média. Se for doença do trabalho, acidente do trabalho, moléstia profissional, 100% da média. E com relação às outras hipóteses,
Com relação à doença grave, contagiosa e incurável, nem a Constituição e nem a Emenda 103 dizem que você vai ter cálculo diferenciado. Portanto, se tratar de uma doença grave, contagiosa e incurável, você vai cair na regra geral que está prevista no artigo 26, parágrafo 1º e 2º da Emenda 103, regra que fala de 60% da média contributiva. Então, a gente é levado à conclusão de que o tema 524 do Supremo, olha a tese que ele fixou, que a concessão da aposentadoria do servidor por invalidez com proventos integrais exige que a doença esteja prevista em lei. Isso daqui está superado. Está superado o tema 524 da repercussão geral do Supremo. Por quê? Para os fatos geradores, doença, incapacidade, surgidos após a Emenda 103, não interessa o quão grave, o quão contagiosa é a doença. Não há previsão normativa para cálculo diferente, você cai na regra geral em razão de doenças contagiosas, doenças incuráveis. Infelizmente, você vai cair na regra geral, tá certo? Aquela média de 100%, a regra de 100% da média contributiva é apenas para acidente do trabalho, moléstias profissionais. As doenças graves, as doenças contagiosas previstas no tema 524 da repercussão geral do Supremo não estão mais previstas no texto constitucional, portanto entendo que essa tese 524 está superada. Beleza? Até já!